Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 8º ano. Bom, crianças, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 4, África, conflitos, e esse capítulo está na página 41 a 59. Vamos lá? Gente, na aula anterior nós falamos que o continente africano e o asiático foram os últimos a serem colonizados pelos europeus, ok? Falamos também que no início da Primeira Guerra Mundial, 90% das terras já estavam sob domínio europeu. A partilha foi feita de maneira arbitrária, não respeitando as características étnicas e culturais de cada povo africano, e o que contribuiu muito para os conflitos atuais no continente africano, ok? Gente, além do mais, nós falamos sobre o IDH, tá? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um indicador adotado pelas Nações Unidas que procura medir a validade dos países, que mensura 3 dimensões, tá? A renda, a saúde e a educação. E aí nós falamos de um país que é diferenciado da África, que é a Líbia. A Líbia, ela possui o IDH de 8 a 1, certo? E o desenvolvimento econômico, ele reflete nos indicadores do país, ok? Nós falamos também que os europeus, eles passaram a praticar o lucrativo tráfico negreiro, tá? Que aconteceu durante 4 séculos entre o continente africano e o continente americano, ok? Tudo isso nós falamos na aula anterior. Gente, na aula de hoje, nós iremos falar sobre os conflitos na África, tá? Então vamos lá. Terras em conflito. Gente, os conflitos na África, eles são basicamente motivados por disputas territoriais, tá? Golpes de estados que geraram crises nas políticas, tá? Rivalidades tribais, motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputas por águas e recursos minerais e imersão do povo na miséria, tá? Essas motivações, elas são provenientes do processo de colonização referente à Guerra Fria, tá? Da intervenção dos terceiros estados e eleições conturbadas, tá? Ok? Além do mais, gente, nós falamos que o continente africano, ele é palco de uma série de conflitos, tá? Consequências, gente, desses conflitos e de intervenções colonialistas, tá? Principalmente no final do século XIX e início do século XX, ok? Esse processo, gente, de intervenção dos estados, ele interferiu diretamente nas condições políticas, econômicas e sociais da África. Gente, a divisão territorial da África, do continente, ela teve como critérios apenas os interesses dos colonizadores, ou seja, dos europeus, ok? E esses interesses, eles desprezaram as diferenças étnicas da África e culturais referentes aos africanos, para vocês terem uma ideia de como eles não respeitaram, tá? Gente, diversas comunidades, muitas vezes rivais, que historicamente viviam em conflitos, eles foram colocados no mesmo espaço, o que deixou acirrados esses conflitos entre eles. Bom, e agora nós iremos falar alguns conflitos em alguns países da África que foram bastante acirrados e bastante severos, ok? Vamos começar com a Angola. Gente, iniciado após a independência do país, ou seja, da Angola, o conflito angolano, ele perdurou por quase 3 décadas, ok? A Guerra Civil angolana, gente, ela iniciou em 1975 e ela se encerrou em 2002, para vocês terem uma noção de quanto perdurou isso. Por meio de acordo de paz, gente, ou seja, acabou por meio de acordo de paz. Gente, essa guerra ela foi protagonizada pelo Movimento Popular de Libertação da Angola e pela União Nacional para a Independência Total da Angola, que tratava, gente, uma luta pelo poder, tá? Essa luta, ela era uma das guerras mais prolongadas em território africano, tá, gente? E teve como vitorioso o Movimento Popular de Libertação da Angola em 2002, ok? Porém, gente, cerca de 500 mil mortes de pessoas teve esse fim, tá? Gente, após ela foi alcançada em 2002, o que proporcionou melhor organização política. Contudo, a Angola ainda enfrenta uma situação de enormes desigualdades sociais,
tá? E grande parte da população vive na miséria, ok, gente? Isso é muito triste. Bom, Ruanda e Burundi, ok? Gente, a Ruanda, ela é um país centro-oriental da África e ela é formada pelos grupos étnicos Hutus, tá? Que representa cerca de 85% da população. E os Tutsis, ou seja, Hutus e Tutsis, tá? São 2 grupos. Gente, uma minoria que dominou o país por longo período. Desde a colonização, gente, acentuou-se a grande rivalidade entre os povos Hutus e Tutsis, tá? Hutus e Tutsis. Entre os anos 1990 e 1994, ocorreu a Guerra Civil da Ruanda, tá? Nessa época, gente, a oposição formada pelos Tutsis atacou as tropas do governo pelo presidente que era Hutu, ok? O maior desdobramento, gente, dessa guerra ocorreu em 1994 e ficou conhecido como Genocídio de Ruanda, ok? E aí o presidente foi assassinado, ok? E aí começou um intenso massacre que vitimizou 800 mil pessoas em Ruanda. E aí vocês têm um filme chamado Hotel Ruanda, e lá mostra exatamente como era essa distinção dos Tutsis e dos Hutus, ok? Gente, atualmente, como forma de evitar outros conflitos, é ilegal falar sobre etnia nesse país, para vocês terem uma ideia. O genocídio, gente, além de dizimar o país, ele empobreceu ainda mais a população que vive no estado de miséria, certo, gente? Então, teve esses 2 conflitos entre os Tutsis e os Hutus, certo, queridos? África do Sul. Crianças, olha só, vamos compreender algumas coisas referentes à África do Sul. Gente, a África do Sul, ela foi descoberta por um cara chamado Bartolomeu Dias no ano de 1488, ok? E ele se aproximou na ilha Robben, ao largo da atual cidade do Cabo, tá? Na sua abordagem e pela viagem na Índia, certo? A ilha, gente, ela foi durante muitos anos utilizada por navegadores portugueses, ingleses e holandeses, por parte do reestabelecimento. E aí, gente, eu queria que vocês compreendessem um termo que ele é muito, muito conhecido, e eu queria que soubessem um termo chamado apartheid, tá, gente? Gente, o termo apartheid, ele se refere a uma política racial implantada na África do Sul, ok? De acordo com o regime, gente, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinha todo o poder político e econômico no país, ok? Enquanto a imensa maioria negra estava na obrigação de obedecer rigorosamente a essa ordem, a legislação de separação entre brancos e negros, ok? Gente, a política de segregação racial, ela foi oficializada no ano de 1948, com a chegada do novo Partido Nacional, ok? Ao poder. Gente, o apartheid, ele não permitia o acesso dos negros a e proibia a adquirir terras na maior parte do país, tá? Quer dizer, eles não tinham acesso às urnas e eles eram proibidos as terras, ok? Gente, eles eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas, em uma espécie de confinamento geográfico, tá? Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias eram proibidas. Gente, e o que é segregação? Gente, segregação racial é o impedimento com base na origem étnica do usar dos direitos disponíveis para membros da determinada sociedade. Gente, isso é uma discriminação, tá? E ela pode ser institucionalizada pelo Estado, ok? Gente, então olha só, observem comigo, essa política do apartheid, ela teve um grande mentor, ok? Ela teve um grande líder que pudesse tomar frente disso. Esse cara chamado Nelson Mandela, tá, gente? Então olha só, em oposição ao apartheid,
teve início de uma forma mais intensa na década de 1950, tá? Com o Congresso Nacional Africano, com a Organização Negra criada em 1912. Tá? Ela lançou uma desobediência, ou seja, ela lançou para que houvesse essa desobediência de separação, tá? E no ano de 1960, gente, a polícia ela matou mais de 67 negros que manifestaram uma manifestação, tá? Esse massacre, gente, o massacre, como ficou conhecido lá, ele provocou protestos em diversas partes do mundo, ok? E aí, gente, como consequência e resposta a esse massacre, surgiu um líder chamado Nelson Mandela, tá? E aí, gente, ele foi preso no ano de 1962 e ele foi condenado à prisão perpétua. Gente, Nelson Mandela, ele foi um líder sul-africano, tá? Um dos mais importantes sujeitos políticos atuantes contra o processo de discriminação instaurado pelo apartheid, ok? E ele se tornou, gente, um ícone internacional da defesa das causas humanísticas. Vocês percebam nessa imagem de baixo que é uma criança imitando o movimento do Nelson Mandela, tá? E aí, gente, essa criança ela se sente representada porque ela teve um líder que buscou causas para que houvesse essa libertação, ok? E na imagem de cima, gente, é essa política do apartheid, que era a separação, tá? Perceba que o branco ele tá revistando o negro e esse negro ele não tinha liberdade, ok? Nessas áreas. Gente, certo. As duas Áfricas. Então vamos compreender, gente, o processo que tem separação de duas Áfricas, ok? Gente, a primeira África, vamos compreender cada uma, tá? Essa regionalização, gente, essa regionalização tem o deserto do Saara como divisor natural dos aspectos humanos, em especial a religião como fator cultural, tá, gente? Gente, a África Mediterrânea, ela está situada ao norte do deserto do Saara. Percebam no mapa comigo, ok? E ela é composta por 5 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Gente, além do território do Saara Ocidental, tá? Gente, já a África subsaariana, ela compreende toda a área localizada ao sul do Saara, e ela corresponde a mais de 75% desse continente, tá? Gente, as nações que integram a África Mediterrânea, elas são banhadas pelo Mar Mediterrâneo ou pelo Oceano Atlântico, tá? E elas apresentam características físicas e humanas semelhantes às das nações do Oriente Médio, ok? E o clima, gente, o clima lá é desértico e a maioria dos habitantes é de origem árabe, ok? E ela é seguidora do islamismo. Então você perceba nessa imagem que nós temos a África do Norte, a África Ocidental, a África Meridional, a África Central e a África Oriental, tá? Vocês percebam nesse mapa aqui, vocês estão visualizando agora. Certo, gente? Então vamos compreender, tá? Existia, gente, a África do Norte e a África subsaariana, tá? Vamos compreender cada um. Gente, olha só, a África, nessas regiões, ela é desenvolvida nas proximidades do Rio Nilo. Então, olha só, vamos falar primeiro da África do Norte, tá? A agricultura, ela é desenvolvida nas proximidades do Rio Nilo e ela é da área denominada Maghreb, tá? Porém, gente, as principais fontes de receitas são oriundas da produção do petróleo, do gás natural, além de vários outros minérios, como fosfato, ouro e o cobre, tá? Gente, o turismo outra importante renda, ela é uma atividade econômica na África Mediterrânea, tá? Com destaque para o Egito e o Marrocos, ok, gente? Então tá, vamos observar agora a população da África subsaariana, tá? Gente, a África subsaariana, a população negra, ela é maior parte, tá? A pluralidade religiosa é uma característica dessa porção, ok? E aí, gente, existem diversos grupos,
ok? Nessa África, esses diversos grupos religiosos, ok, gente? Eu quero que vocês percebam isso. Então, olha só, a África do Norte, ela compreende as populações africanas árabes, e a África subsaariana, ela é caracterizada pela população de maioria negra e pela maior diversidade étnica, certo? Então, vamos compreender os conflitos entre Sudão e Sudão do Sul. Gente, o conflito interno do Sudão, ele é um conflito armado e foi em andamento em direção aos estados do Sudão do Sul. Vocês percebam nesse mapa agora, tá? Assim como o restante da África, gente, as fronteiras do Sudão, elas foram estabelecidas sem levar em conta as realidades étnicas e culturais da região, tá? Enquanto o Sudão do Sul, gente, tem uma paisagem repleta de selvas e pântanos, a do norte, ela é mais desérticos. A maioria da população do norte, ela é muçulmana e fala árabe. E a do sul é composto de vários grupos étnicos de maioria cristã ou animista, ok? E aí, gente, no dia 8 de julho de 2011, a população do sul, tá? A população que está ao sul, ela celebrou a independência como resultado de um referente feito no início desse ano aí. Deu para entender, gente? Então, olha só, o que nós falamos agora? Existem dois estados, o Sudão, tá? E o Sudão do Sul, dois países. E esse conflito, ele é decorrente, gente, ao não respeitamento, tá? Nessas fronteiras, fazendo com que houvesse o conflito entre esses grupos étnicos, tá? E aí, gente, para nós fecharmos, eu quero que vocês compreendam um movimento que ele foi muito importante para que nós pudéssemos compreender o quanto é importante o movimento nas redes sociais, os movimentos de levantamento, de disputa para ter os seus direitos, tá? Gente, agora nós estamos aqui na Primavera Árabe. Então, o que é a Primavera Árabe? Gente, a Primavera Árabe é o nome dado à onda de protestos e revoltas e revoluções populares contra os governos do mundo árabe, e ela foi no ano de 2011, certo? Gente, a raiz, ou seja, o início desse protesto foi o agravamento da situação dos países, tá? Que a população não aguentava mais. E ela foi provocada por uma crise econômica e pela falta de democracia, ou seja, tinha um ditador e somente ele tinha as regras, tá? A população, gente, ela sofria com as elevadas taxas de desempregos e o alto custo de alimentos, ok? Gente, a Primavera Árabe, ela não se trata de um evento, tá? Ou algo que foi muito rápido, não. Ela se trata de um período de transformações históricas no mundo da política mundial, tá? E entende-se por Primavera Árabe essa onda de protestos e revoluções que eu acabei de dizer para vocês. Gente, aí vocês me perguntam, mas como foi que tudo isso começou? Gente, tudo isso começou basicamente no mês de dezembro de 2010, na Tunísia, com a derrubada de um ditador, tá? E aí, gente, em seguida, com a derrubada desse ditador, o El Abidine, tá? A onda de protestos, ela se arrastou por outros países, tá? No total, gente, entre esses países passaram, tá? As revoluções. E entre eles, além da Tunísia, foi a Líbia, o Egito, a Argélia, o Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e o Omã. Tá, gente? Gente, os protestos na Tunísia, tá? Foram os primeiros protestos. Começou tudo na Tunísia, ok? E essa revolta, ela ocorreu em virtude de um descontentamento da população. E o que fez com que houvesse tudo isso, gente, foi porque um jovem chamado Mohamed Bouazizi, que vivia com sua família através de venda de frutas e teve seus produtos confiscados pela polícia por se recusar a pagar propina. Gente, ele, extremamente revoltado, o que foi que aconteceu? Ele ateou fogo no seu próprio corpo, tá? Marcando um evento que abalou a população de todo o país e que fomentou a concretização da revolta popular. Então, vocês percebam que essas revoltas, Primavera Árabe, foi uma resposta, tá, gente?
uma resposta a protestos, a revoltas, a revoluções que a população via que o governo que ela não aguentava mais, tá? Tanta ditadura, tanta repressão e tanto não liberdade desse povo. E principalmente esse homem chamado Mohamed Bouazizi, que ateu fogo no seu próprio corpo, ele mostrou para o mundo que ele tinha que ter os seus direitos e que ele não aguentava mais essa repressão, tá, gente? Bom, gente, na aula de hoje vocês compreenderam alguns conflitos na África. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo para que nós possamos sanar essa dúvida. Ok, gente? Anotem todos os conflitos no caderno de vocês e leiam o livro. Ok? Fiquem com Deus. Até mais. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.